Olá a todos e a todas. Nesse vídeo vamos falar sobre o papel da propaganda na sociedade de consumo, né? Já sabemos, observando a nossa atualidade, né, a influência da propaganda e da publicidade nos nossos hábitos, sejam de consumo, sejam hábitos culturais, né? É claro que não é uma via de mão única, já que nós também influenciamos aquilo que é veiculado, né? Que é veiculado dentro, na mídia, né? Que é veiculado dentro da propaganda e dentro da publicidade, né? Então é claro que entendemos com uma via de mão dupla, e aí nós podemos depois verificar, né, quem influencia mais quem, se é o consumidor ou o cidadão que influencia a propaganda, ou se é a propaganda que influencia mais o cidadão. Mas o fato é de que é uma via de mão dupla, né? E é importante do ponto de vista sociológico entendermos essas dimensões, né, de influência recíproca entre indivíduo e entre as organizações responsáveis pela propaganda na sociedade capitalista. Bom, nós teremos três momentos, né, durante essa conversa que eu tenho com vocês. O primeiro momento é uma contextualização histórica da questão da propaganda, né, a questão do mercado de consumo, da formação do mercado de consumo. No segundo momento, vamos falar da chamada indústria cultural ou da escola de Frankfurt, né, que são teorias sociológicas, né, que tentaram, a partir do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, explicar o fenômeno do consumo, né, em massas, e aí a mídia e a propaganda serão analisados e observados como elementos de bastante importantes na consolidação então do mercado de consumo capitalista, né? No terceiro momento, vamos falar da questão da criação de necessidades, né? E que a propaganda ela irá operar com a ideia de que você precisa não só reforçar as necessidades que já existem, mas também criar novas para que o mercado possa continuar produzindo mercadorias, né? E para aumento da produção é preciso que também se estimule o consumo, e a propaganda ela tem esse papel de estímulo do consumo, e um dos elementos para que se estimule o consumo é a criação de novas necessidades. E aí faremos a conclusão, né, tentando trazer alguns elementos importantes do ponto de vista da sociologia, né, e da análise econômica, né, desse fenômeno que de fato, né, influencia e é influenciado pelos indivíduos vivendo em sociedade. Bom, vou voltar ao século XIX, que é o período da chamada terceira revolução industrial, né? Da criação aí, da ideia da criação ou do início da criação de um mercado de consumo, né? Se no primeiro momento você tem aí grandes indústrias produzindo mercadorias, você ainda não tem, pelo menos até o início do século XIX, um grande mercado consumidor, né? Esse mercado mundial, esse mercado global está em processo de consolidação. Você tem aí uma classe social que lidera o processo e que de fato vai ter poder do consumo, que é a burguesia. Por outro lado, a grande maioria dos produtores das mercadorias, que é o proletariado ou a classe trabalhadora, esse irá produzir, mas não terá condições econômicas, condições objetivas de consumirem os produtos que ele mesmo fabrica. Então, lá no século XIX, né, nos anos 1800 e alguma coisa, você tem um pequeno grupo de burgueses, né,
de funcionários públicos, de profissionais liberais, de médios comerciantes, que vão ter acesso a esse mercado capitalista, esse mercado do consumo de mercadorias. Mas uma parcela significativa da população mal vai ter condições econômicas de consumir o básico, né, que é o alimento e ter um local para morar. Então ali ainda não se fala num mercado de massas, num mercado de grande consumo, ainda que você tenha um amplo desenvolvimento da produção de mercadorias e, portanto, do sistema capitalista. Então a grande busca no final do século XIX e início do século XX, a formação de um mercado de massas de consumo. Claro que não basta só a vontade, né, do capitalista ou das empresas para que esse mercado aconteça, né? É preciso que se tenha condições objetivas de introduzir grande parcela da população trabalhadora nesse mercado. E aí começa a surgir algumas iniciativas, e entre elas o Fordismo, um sistema de produção, de organização da produção, e que ele dará inicialmente as condições para a formação de um mercado de massas, um mercado de grande consumo de mercadorias. E aí podemos citar o Henry Ford, né? Daí o nome Fordismo para esse modelo de produção. Primeiro, né, a introdução da linha de montagem, né, a introdução da especialização ou desenvolvimento, melhor dizendo, da especialização dentro do corpo de trabalho, né, ou seja, cada indivíduo dentro da empresa, na produção de uma mercadoria, como por exemplo um carro, cada indivíduo vai ficar especialista ou vai se especializar em produzir uma parte desse carro, né? Um vai só apertar o parafuso, o outro vai montar a roda, outro só vai pintar. E isso possibilitou esse novo modelo, sem contar a linha de produção em que os operários ficavam lado a lado, cada um ali ao ritmo da esteira, fazendo a montagem da mercadoria. Isso vai aumentar, sobretudo, a produtividade. Então, você produzindo mais mercadorias em menor tempo, você rebaixa ou você reduz o custo de produção. E com isso é possível reduzir lá na ponta o custo da mercadoria. Mas Ford não pensou só nesse aspecto, ele pensou em mais dois outros aspectos que poderiam então consolidar o mercado de consumo que ele pretendia desenvolver. Uma medida foi a redução da jornada de trabalho, o estabelecimento de uma jornada de trabalho menor, para que sobrasse tempo para que o indivíduo consumisse. A outra medida, tão importante quanto, é aumentar o valor da hora trabalhada. Então, com isso, você tem dois elementos importantes, né? Você tem, para o aumento do consumo, o trabalhador ter um tempo em casa, ou um tempo fora do trabalho, e ele também tem mais recurso. Então, ele com mais tempo e mais recurso econômico, somado à redução da produção em larga escala de uma mercadoria, né? A produção de escala, você reduz o custo da mercadoria, o indivíduo tem um aumento de salário, um aumento da sua renda por conta do aumento da hora, e ele tem uma coisa muito importante que é chamada tempo para consumir. Vamos nos lembrar que no século XVIII, XIX, as jornadas de trabalho eram extremamente grandes, elas eram enormes, 12, 14 horas por dia. Inclusive, essa foi uma das lutas do movimento sindical, a redução da jornada de trabalho, estabelecimento de uma jornada mínima de trabalho, que antes não havia. Mas dentro da lógica do Fordismo, a redução da jornada de trabalho associada ao aumento da hora trabalhada e maior tempo para o consumo, isso de fato vai dar
no médio prazo, né, no médio e longo prazo, condições para que você crie um grande mercado de consumo. E aonde entra a propaganda aí? Olha, vamos pensar, ele está mais tempo em casa, é preciso motivar ou influenciar os hábitos de consumo desse indivíduo que está aí com mais tempo para ficar fora do trabalho. E não é coincidência, né? E pensar que nos Estados Unidos o cinema, né, vai desenvolver a partir do final do século XIX, mas sobretudo no século XX, o cinema, o rádio posteriormente, depois a televisão, vão se ocupar de fazer com que o indivíduo consuma, estimular ao consumo. E aí a importância de você criar agências organizadas com base racional, administrativa e científica para vender os produtos, para estimular o consumo, né? Então, a propaganda ela se encaixa, né? A publicidade e a propaganda vão se encaixar dentro dessa lógica do aumento da produção de mercadorias e também da lógica do consumo da classe trabalhadora. A ideia de que todo mundo vai ser cidadão de fato quando puder consumir. E aí a propaganda ela dá a liga necessária para que se expanda o mercado de consumo. É obviamente que antes da propaganda teve a iniciativa da produção em escala, então redução média do preço das mercadorias, o aumento da hora trabalhada e a redução da jornada de trabalho. Então esses serão fatores primordiais para que se desenvolva o mercado de consumo, né? Bom, agora é o segundo momento. Então falamos no primeiro momento aí da formação da sociedade de consumo ligada à expansão do capitalismo e consequentemente a racionalização e a organização do modelo de propaganda, né? No segundo momento vamos falar da indústria cultural ou da chamada escola de Frankfurt, né? Se você tem a criação da indústria enquanto modelo de produção de mercadorias físicas palpáveis, se organiza também paralelamente ou num modelo similar a indústria cultural, ou seja, a mesma lógica aplicada à produção uniformizada, padrão, racionalizada de mercadorias, ela passa a ser a lógica da chamada indústria da cultura, sobretudo do cinema, a indústria fonográfica e a televisão no terceiro momento. Então a televisão, a indústria fonográfica, o rádio, eles vão operar dentro da mesma lógica da produção de mercadorias físicas, né? Você vai ter o desenvolvimento de um mercado também de produtos culturais em massa, né? Então a mídia, como eu já disse, a televisão, o rádio e os outros meios hoje, a internet, vão trabalhar com essa lógica de consumo permanente, né? Então a indústria cultural ela vai te entregar o produto, um produto que não é físico, mas ele é sobretudo para alimentar o seu espírito, alimentar a sua mente, né? E nós teremos alguns, vou apresentar para vocês assim brevemente alguns personagens importantes dessa chamada escola de Frankfurt, né? Frankfurt na Alemanha, né? Alguns dos pensadores que começaram a observar de maneira crítica, né? A escola de Frankfurt também pode ser analisada a partir da ideia da teoria crítica da cultura, vão observar que esse modelo industrial capitalista vão operar não só no sentido do consumo, mas também na alienação dos indivíduos, né? Mas também na ideia de que o indivíduo cada vez mais se torne alguém teleguiado, alguém manipulado pelos interesses da lógica do capital. Então, ao invés do indivíduo ter mais autonomia, ser mais crítico em relação às coisas que acontecem, a indústria cultural vai apoiar a indústria física no sentido de produzir seres alienados voltados para o consumo.
Entre os autores podemos citar o Adorno, o Horkheimer, o Walter Benjamin e o Habermas, né? E cada um ao seu modo vão apontar aí esse modelo capitalista em que vai cada vez mais colonizar o pensamento dos indivíduos e impedirem, no plano prático, que eles possam observar criticamente a realidade e transformá-la, né? A indústria cultural vai servir, então, principalmente de acordo com o Horkheimer e o Adorno, como um elemento de alienação, como um elemento de transformação das pessoas em robôs teleguiados, voltados para o consumo excessivo, voltados para a produção e consumo de mercadorias e não criar uma sociedade que os indivíduos possam de fato analisar criticamente a sua realidade para transformá-la. Bom, agora vamos ao terceiro momento, que é a criação de necessidades, né? Que é o objetivo aí, seria o objetivo da propaganda e da publicidade, né? Quem de nós já não sentiu, às vezes, a vontade de comprar algo que já possuía em casa? Ou de algo que você não tinha a menor necessidade, mas a partir de uma influência da propaganda você passou a ter e depois não consegue mais viver sem, né? Então a grande lógica da propaganda do ponto de vista sociológico, e aí eu me reporto sobretudo à escola de Frankfurt, né? É desenvolver necessidades. Ela não precisa ser algo material, algo que seja essencial, mas algo que o indivíduo, dentro da sua subjetividade, considere essencial. Então, a grande saída ou a grande mágica do sistema da propaganda seria, então, o desenvolvimento no indivíduo de desejos, e esses desejos serem transformados em necessidades, e essa necessidade se tornar, no plano subjetivo e também no plano objetivo, algo essencial à existência do indivíduo, né? Então a gente percebe aí, observando o modelo de consumo da nossa sociedade, né, que se vende muita felicidade, né? Quantas vezes vocês já observaram aí que nas propagandas ou de cerveja ou de carro, as pessoas estão sempre felizes e a felicidade está ligada à obtenção de um produto, e esse produto vai reforçar a felicidade do indivíduo, né? Então você percebe claramente essa ideia de que a felicidade se vende a felicidade para que se compre um produto, né? Uma outra coisa importante de pensar em tempos de redes sociais, né, é essa ideia desse consumo associado às nossas ao que a gente gosta de fazer, né? Cada vez mais as pessoas estão conectadas ao mundo da internet, ao mundo das redes sociais, e inclusive um dos setores que mais arrecada em termos de propaganda, em termos de recursos econômicos, são o Google, por exemplo, essas empresas que trabalham com as redes sociais, né? Porque elas permitem ao indivíduo que vai investir em propaganda, elas permitem que ele saiba exatamente qual é o hábito, qual é a personalidade, o caráter de cada cidadão que está conectado nas redes sociais, e aí você vende uma publicidade com muito mais foco. Então, ao invés de você gastar milhões numa campanha de televisão que atinge pessoas que gostam ou não gostam do produto, através da internet você pode direcionar a propaganda exatamente de acordo com o perfil daqueles consumidores, e isso permite um ganho econômico muito grande, né? Não é à toa que as empresas ligadas à tecnologia da informação, sobretudo a internet, né, são as que já há algum tempo as que mais faturam em termos de publicidade. Para concluir, vou lançar algumas perguntas para vocês, e vocês podem, lá nos comentários, né, se posicionarem a respeito dessas perguntas, né? Mediante esse modelo influenciado pela propaganda, esse modelo de consumo que nós estamos vivendo, é possível
de fato ser livre nas escolhas? É possível ser crítico? É possível o indivíduo olhar para a realidade e achar não só a aparência, mas entender a essência das coisas? De fato, nesse mundo conectado que nós estamos vivendo, existe liberdade de escolha? Se existe, você vai justificar, e se não existe, você também pode justificar. E eu aguardo então os comentários a respeito não só dessas perguntas, mas também do conteúdo apresentado no vídeo. Muito obrigado a todos, muito obrigada a todos.